Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Einar Tangen, pesquisador sênior do Taihe Institute e do CIGI, para discutir o que está acontecendo na Ásia e no Irã, e, é claro, como essas questões estão interconectadas. Obrigado por voltar ao programa. Obrigado por me receber. Lamento que tenhamos que nos encontrar nessas circunstâncias. É uma situação triste, estranha. Como estávamos conversando antes de começar, há pessoas agindo sem a menor ideia do porquê estão entrando nisso, do que vão ganhar com isso ou de como sair. É simplesmente inacreditável. Achei que poderíamos começar com uma visão um pouco mais ampla, antes de entrarmos em como isso está sendo recebido na Ásia ou como está impactando a região. Estando em Pequim, como as pessoas aí você entendem essa guerra? Sabe, por que os Estados Unidos se envolveram? E como você interpreta as políticas do Irã em tudo isso? Certo, há muito a ser analisado aqui. Depende de com quem você conversa e de qual é o nível de estudo da pessoa sobre o assunto. Algumas pessoas com quem conversei dizem, veja, há duas linhas do tempo em jogo aqui. Na verdade, três. A primeira começa em 1996, quando Richard Perle publicou o relatório A Clean Break. Ele o entregou a Netanyahu, e o documento delineava que o futuro de Israel não deveria se basear em uma solução de dois estados, em acomodação ou em tentar negociar um acordo pacífico, mas sim em minar ativamente todas as nações ao seu redor, com o objetivo de estabelecer dominância. E isso, em essência, foi o que aconteceu, embora Netanyahu tenha dito publicamente, bem, não vou seguir por esse caminho. Há 30 anos ele vem afirmando que o Irã tem armas nucleares, ou que está prestes a tê-las em 2 semanas, 2 dias, 2 meses, seja lá o que for. E isso tem sido muito consistente. O que o Irã representa para Israel? Bem, após a queda do Shah, o Irã se tornou muito beligerante em relação a Israel. Eles abraçaram a causa palestina e disseram, vocês são inimigos. E isso preparou o terreno. Israel não é capaz de atacar o Irã. São 7,5 milhões de judeus, 92 milhões de persas ou iranianos e 1.000 milhas de distância entre eles. Então simplesmente não é viável colocar tropas em solo e fazer algo com intenção séria. Eles sempre precisaram dos Estados Unidos ao seu lado para isso. E a questão é como levar os estados até lá. Obviamente, ele estava sempre dando alarme falso sobre essas questões nucleares. Mas os presidentes dos Estados Unidos eram muito relutantes em se envolver em uma guerra com o Irã, que é um país sofisticado, o 17º maior do mundo em população e também em extensão territorial. É um lugar muito difícil de invadir. Como se viu na guerra Irã-Iraque, eles têm montanhas basicamente cercando o país. Uma vez que você entra nessas montanhas, está em um pesadelo. É muito difícil avançar com máquinas, tanques e tropas. Lugares perfeitos para emboscadas e coisas do tipo, muito parecido com o Afeganistão. Então a linha do tempo ali é que Donald Trump estava enfrentando problemas reais com os arquivos de Epstein, o fracasso de suas políticas internas, corrupção descarada, e a lista continua. Blatant corruption, the list goes on. And his typical response is to try to divert. E a resposta típica dele é tentar desviar a atenção. Ele faz isso diariamente. Entra nos escritórios, solta o que eu chamo de gatos mortos e coelhos brancos. E a imprensa obedientemente olha para o gato morto na mesa e diz, o que é isso? Depois seguem os coelhinhos pela sala enquanto eles pulam. Essas são as mentiras, as inverdades, as declarações absurdas que são feitas. Mas isso não estava funcionando até ele chegar à Venezuela. Isso realmente conseguiu mudar a narrativa sobre Epstein, mesmo que apenas por um curto período. Então, ele foi convencido pelas pessoas ao seu redor. E Netanyahu, lembre-se, estava no meio do mês, apenas 2 semanas antes da invasão, ou do que é que se queira chamar, o ataque.
Ele esteve na Casa Branca por 4 dias, planejando, e eles já tinham marcado a data em que pretendiam agir. Trump foi convencido por Netanyahu, provavelmente por Hegseth e pelas pessoas ao seu redor, de que poderia entrar lá, fazer um ataque de decapitação, e seria como na Venezuela. Ele seria um herói deixando sua marca no mundo. Bem, o único problema que ele teve foi que a CIA disse: não é isso que vai acontecer. Primeiro, não havia nenhuma ameaça iminente. Ele não havia preparado os Estados Unidos para uma ameaça iminente. Mesmo no caso do Iraque, que foi completamente fictício, pelo menos eles gastaram tempo insuflando a opinião pública americana em um frenesi, fazendo acreditar que estavam prestes a ser atacados por um Iraque nuclear. Neste caso, eles não fizeram isso. Os militares também disseram: isso não vai acontecer. Nós não temos os meios para fazer isso. É uma questão simples de matemática. Temos uma quantidade X de tempo e temos mísseis e contramedidas suficientes para nos proteger contra X número de mísseis. E, aliás, o Irã tem 10 vezes esse número de mísseis. Então, se eles começarem a atirar em nós em algum momento, teremos que nos retirar, ou nossos ativos serão afundados, ou nossas bases serão destruídas. Essas eram 2 linhas do tempo. A última linha do tempo é o próprio Irã. O Irã estava em uma situação em que nos últimos 20 anos vinha antecipando um ataque dos Estados Unidos. Eles tiveram um aquecimento durante o ataque de 12 dias no ano passado e basicamente vem calibrando como responder de forma assimétrica a essa situação militar. E eles chegaram à conclusão de, bem, o que nós temos? Não podemos enfrentar os Estados Unidos de igual para igual em termos de exércitos e coisas do tipo, mas podemos mantê-los à distância. Podemos atrasar, e enquanto atrasamos, vamos bloquear o Estreito de Hormuz, que, como todos sabem, é responsável por 20% do petróleo exportado no mundo. Isso teria um efeito devastador sobre todos os envolvidos. E é assim que a China está observando essa situação. Eles estão dizendo: certo, não podemos evitar os erros que Israel e os Estados Unidos estão cometendo. Eles estão confusos. Não entendem se algum dia houve um plano de saída. Agora parece que Netanyahu acreditava que ao envolver os Estados Unidos poderia arrastá-los para uma espécie de guerra sem fim. E então Israel poderia meio que se recostar e assistir à destruição do Irã, o desmembramento dele, e portanto ele seria uma ameaça menor. Eu discordo deles. Acho que os pedaços de países se radicalizam muito facilmente, e sua inimizade natural seria voltada contra Israel. Então acredito que eles estavam e têm estado com Gaza e esse tipo de ação, garantindo que Israel será alvo de ataques de organizações terroristas, novas e antigas, no futuro previsível. Então, seguindo em frente, o que a China está pensando enquanto observa os danos econômicos? Durante os últimos 2 meses, a China aumentou, eles devem ter tido alguma sensação de que os Estados Unidos e Israel iriam atacar, aumentaram sua compra de petróleo extra, em 16%. De acordo com diferentes estimativas, eles têm algo em torno de 10%, quase 1,1 bilhão de barris de petróleo em reservas. Mas as reservas acabam, e esse é o problema. É uma questão de tempo. A China está tentando descobrir se essa guerra vai durar anos ou apenas mais algumas semanas. Ninguém parece saber. Donald Trump definitivamente não parece saber. O problema dele, na verdade, está ligado a essa matemática. O número de mísseis que os iranianos possuem é maior do que o número de mísseis de defesa que nós temos. Dá para ver que eles estão transferindo mísseis da Coreia do Sul, para grande desgosto dos sul-coreanos, para fazer isso. Eles não fariam isso se tivessem outra opção. E isso levanta uma série de questões. Onde esses mísseis serão repostos? Eles realmente acham que a China vai vender para eles as terras raras necessárias para produzir esse tipo de míssil e armamento? Acho que não. Os Estados Unidos estão se colocando em uma situação muito difícil. Trump respondeu sendo, você sabe, num momento belicoso,
dizendo que vai acabar com todo mundo e lançando avisos de que vai agir com muita dureza se fizerem isso ou aquilo, e no momento seguinte dizendo: vitória, vamos sair daqui em pouco tempo. Neste momento não há um caminho claro, porque mesmo que os Estados Unidos saíssem daqui a 5 minutos, não estaria acabado. O Irã não confia nos Estados Unidos, porque estes usaram as supostas negociações de paz como disfarce para ataques. Como resultado, eles realmente não querem sentar à mesa com os Estados Unidos na forma em que estão agora. O que eles querem é ver os Estados Unidos, que agora estão gravemente enfraquecidos, sentarem à mesa e agirem de forma racional e razoável sobre como isso será resolvido. O líder supremo deles, que também era o líder religioso, foi morto junto com muitas outras pessoas. Isso não é algo que vai simplesmente desaparecer. Ele foi martirizado. Tinha 86 anos e foi morto em seu complexo junto com vários membros da família. Agora, um de seus familiares é o novo líder supremo. E ele já está dizendo que a única opção deles são as armas nucleares e que vão lutar até o amargo fim. A situação está se deteriorando rapidamente. Ela tomou conta do Oriente Médio. A China tem parcerias com todos eles, e isso ameaça seus suprimentos. Muito provavelmente eles vão recorrer à Rússia, mas todos vão recorrer à Rússia. Eles estão indo. Agora mesmo, o Irã fala em $200 por barril. Estamos realmente em torno do nível de $100. Mas com o passar do tempo e o esgotamento das reservas, você vai ver esse número subir para algo entre $200 e $300. Isso é de 4 a 5 vezes mais alto. E não estou apenas jogando números ao acaso. Volte a 1973. Entre 7% e 9% do petróleo disponível no mundo foi cortado pelo que logo se tornaria a OPEP, e isso resultou em um aumento de 4 vezes no preço do barril. Então $10 em um dia viraram 40 no dia seguinte. Se algo assim acontecer agora, e naquela época era apenas de 7% a 9%, estamos falando de 20%. $10 one day was $40 the next. If you have that here in things now, that was only 7 to 9%. You're taking 20%. Oil is not something you can do without. O petróleo não é algo de que se possa abrir mão. Se você está operando um avião, não pode simplesmente dizer vou fazê-lo funcionar com ar ou combustíveis alternativos. Sim, é possível produzir combustível de milho e coisas do tipo, mas isso exigiria uma quantidade enorme de processamento e simplesmente não há o suficiente para fazer isso agora. Portanto, há pouquíssimas alternativas. Se você está operando caminhões, precisa de diesel. Isso vai afetar países em todo o mundo, especialmente aqueles que não têm reservas no curto prazo. Mas a longo prazo, isso vai ter um impacto enorme. Estamos falando de mais de 20 milhões de barris por dia. Esse tipo de capacidade não existe. Não dá para aumentar rapidamente. Trump já foi informado pelos frackers nos Estados Unidos que não conseguimos cobrir isso. Podemos aumentar a produção em talvez 1, 2, 3 milhões de barris, mas nunca chegaremos a 20. E isso vai levar tempo. Depois há os custos logísticos. Então isso vai desencadear uma crise econômica que pode literalmente levar a uma depressão mundial. E se isso acontecer, não é bom para a China. It'll halber para o mundo. A China provavelmente está em posição de hardware porque é a fornecedora de maior custo. Probably in a better position than most because it's the low-cost provider to the extent that you have to have things. Na medida em que você precisa ter certas coisas, vai comprá-las pelo que espera ser o preço mais baixo possível. Então a China leva vantagem nisso. Mas veja, a turbulência global que isso vai causar à medida que as economias entrarem em colapso, haverá agitação civil enquanto as pessoas tentam culpar um grupo ou outro, ou isso se transforma em um tipo de jogo de soma zero, do tipo, ou eu ganho, ou você ganha. Estes são tempos perigosos, mas isso não é o fim da história. O problema aqui é que há duas nações com armas nucleares. Os Estados Unidos, com cerca de 5.000 ogivas, e Israel, que não declara, com algo entre 110 e 120 armas nucleares. Israel está, pela primeira vez, sendo duramente atingido.
Israel is for the first time getting pummeled. It is suffering damage. And this is not something É um dano sofrido, e isso não é algo que o povo israelense esperava. Eles achavam que a cúpula de ferro os tornava imunes. Talvez um foguete aqui, talvez uma fatalidade ali, mas nada realmente sério. Agora estão experimentando o tipo de guerra que trouxeram a outras nações. O perigo é que alguém como Netanyahu, temendo que os Estados Unidos possam se afastar, invente alguma ideia ou motivo para começar a usar armas nucleares. Se isso acontecer, dependendo de quantas ele usar, o conflito deixará de ser regional e se tornará global. O Irã está na interseção da corrente de jato eurasiática, o que significa que se algo for explodido e for nuclear, a radiação literalmente dará a volta ao mundo. Vai atingir todos os stands, vai afetar a Índia e depois vai afetar tudo ao longo daquela região e eventualmente dará a volta ao mundo. Então haverá mudanças climáticas. Estimam cerca de 10% a menos de produtividade em termos de colheitas. Você vai ter diferenças climáticas severas, secas em áreas que normalmente recebem chuva, vai haver disseminação de toxicidade e coisas desse tipo. Agora, a preocupação da China é que as coisas não saiam do controle. Que haja alguma forma de impedir Netanyahu de fazer isso. Ele está obviamente sob ameaça interna por causa de todos os processos e casos criminais contra ele, devido a alegações de criminalidade, roubo, engano e assim por diante. Tem que haver algum tipo de oferta para ele. Então, neste momento, a China está dizendo que é hora de ir para a mesa de negociações. A questão é, o que precisa estar sobre essa mesa para que algo aconteça? Nenhuma das partes no Irã tem qualquer motivo para confiar nos Estados Unidos. Sentar-se frente a frente com os Estados Unidos é simplesmente inútil do ponto de vista deles. Mas, se você conseguir reunir potências médias regionais, por exemplo, os BRICS, junto com a Turquia, o Egito, o Conselho de Cooperação do Golfo e, é claro, Israel. Colocá-los em torno da mesa e deixar claro, Israel, se você detonar uma bomba nuclear, as consequências serão severas. Vocês serão completamente isolados em termos econômicos e sua nação vai sofrer. Mas eles precisam oferecer uma recompensa. Meu palpite é que essa recompensa vai ter que envolver tanto Netanyahu quanto Trump. Isso não vai ser bem visto nos anais da história e também não vai cair bem com a população. Enquanto você vence, é invulnerável. Quando perde, as coisas ficam difíceis. Então teriam que receber algum tipo de alternativa à prisão ou ao processo como criminosos ou algo assim. Não sei exatamente como isso se encaixaria, não sou a pessoa mais imaginativa nem tão inteligente, mas tem que haver alguma forma de evitar que isso vá pelos ares. É por isso que acho que a China não fechou as portas, apesar dos comentários muito duros sobre o Irã, a uma visita de Donald Trump, porque eles acreditam que a única maneira de lidar com Donald Trump é mantê-lo à mesa, fazendo-o observar pequenos detalhes, transações. Ele entende de transações, ele não entende de promessas. Ele não entende o que você fez por ele ontem. Ele só entende o que pode conseguir de você hoje e amanhã. Então, acho que eles vão tentar continuar a se envolver com ele e encontrar alguma forma de impedir que essa guerra mal planejada se transforme em uma conflagração que literalmente arruinaria o mundo. Acho que o que torna tudo isso tão perigoso é o fato de estar acontecendo como parte de um fenômeno mais amplo e abrangente. Não apenas o fim ou a mudança da ordem mundial, o fim da ordem hegemônica, mas também o quadro muito maior do fim da dominância ocidental. Porque em tais circunstâncias, quando países, especialmente grandes potências, sentem que estão em uma posição estratégica de tudo ou nada, estão dispostos a correr grandes riscos e fazer coisas insensatas. Por exemplo, nos Estados Unidos, o objetivo é reverter o declínio porque a União Americana ou tornar a arma Brighani greatamente novamente.
Então, sabe, ou eles alcançam isso, sucedendo países como o Irã, ou vão levar o país à ruína. Então, novamente, essa mentalidade de tudo ou nada, e as ações, sabe, não apenas a retórica, mas as ações, refletem isso também. E de fato não é só o Trump, os Estados Unidos com o Biden também. Você vê isso na Europa agora, em relação à guerra com a Rússia, com o Irã, possivelmente com a China. E eu diria até que isso se estende a Israel, porque Israel tem essa estratégia de ruptura limpa desde 1996, ou pelo menos sabe, o documento que foi escrito para Netanyahu, sugerindo que a paz não deve ser alcançada por meio de compromisso e negociações. Trata-se de derrotar os rivais, simplesmente derrubá-los. Há um motivo pelo qual acho que isso surgiu em 1996. Foi no início da era hegemônica. E por que você, se está apoiado pelo hegemon mundial, faria concessões? Por que você se comprometeria? Essencialmente, você pode simplesmente fazer o que quiser. Agora estamos no fim desse ciclo. A hegemonia acabou, a unipolaridade acabou. E todos os israelenses parecem estar nessa posição agora. Ou este é o seu momento final, sua última oportunidade de eliminar o Irã, ou terão que aprender a conviver com ele. Então, novamente, é um momento estratégico muito perigoso, em que eles têm disposição para fazer coisas absolutamente insanas. E é por isso que eu acho que à medida que a guerra com o Irã se arrasta, ela também se torna perigosa. Quero dizer, quais são as opções dos Estados Unidos neste momento? A tentativa de mudança de regime por meio de decapitação fracassou. A ideia de que eles poderiam colapsar o exército iraniano não funciona. Como Trump disse, eles realmente não têm mais bons alvos militares. Tropas terrestres não são uma opção viável. Eles não conseguem obter procuradores da mesma forma que conseguiram, por exemplo, com os ucranianos para lutar. Eles não têm isso aqui. Também não conseguiram com os curdos. Então, tudo que resta agora é destruição para forçar a rendição. Mas como você disse, os iranianos estão lutando de forma assimétrica. Eles precisam atacar bases dos Estados Unidos em países produtores de energia e também bloquear exportações de energia. Mas isso é apenas... Eu não vejo ninguém recuando. E assim, não apenas uma guerra longa, mas uma guerra que continuará a escalar, com consequências muito imprevisíveis. O que leva à seguinte questão: como essa dimensão de segurança afetará o leste asiático? Porque já vimos não apenas o sistema de alianças no Oriente Médio sendo enfraquecido, e também na Europa, mas agora no leste asiático também. Vimos os mísseis THAAD e Patriot sendo retirados da Coreia do Sul para serem enviados ao Oriente Médio. Quero dizer, tudo isso são sintomas de um sistema hegemônico árabe em colapso. Como isso vai abalar o leste asiático? Porque se você está na Coreia do Sul, vai precisar começar a questionar parte disso. Se você está no Japão, vai ter que começar a se perguntar se o que existiu nos últimos 35 anos ainda estará aqui amanhã. Exatamente. Quero dizer, você já ouviu reclamações da Arábia Saudita de que o escudo deles, essas bases americanas, se transformaram em alvos e depois não foram defendidas. E o que eles estão fazendo agora é reavaliar se tem dinheiro para investir alguns trilhões de dólares, não individualmente, mas coletivamente, nos Estados Unidos. Sabe, em termos do leste asiático, isso é um grande choque. Você não tem ouvido muito sobre isso. Mas o que um país como o Japão vai fazer? 95% do petróleo deles vem pelo mar, do Golfo Pérsico. Eles não têm grandes reservas que possam durar 2 ou 3 anos. E eu acho que eles têm algumas semanas, ou talvez alguns meses, dependendo de conseguirem garantir suprimentos adicionais. Mas qualquer petróleo que conseguirem a partir de agora será extremamente caro. Isso muda completamente os esforços do atual governo Takahashi para transformar a economia japonesa, que depende do petróleo. Esses planos foram por água abaixo. A inflação vai ser desenfreada e o custo de tudo vai aumentar. Há japoneses que se sentem como os americanos, como os europeus. Parece ser um mal-estar comum entre as nações desenvolvidas, de que não têm dinheiro, de que estão vivendo praticamente de salário em salário.
As coisas não estão boas. E agora está acontecendo algo assim, em que você sabe o preço da gasolina e de tudo que está ligado a ela está subindo. As pessoas pensam, a gasolina aumentou, então é só não usar tanto carro. Bobagem. Elas dependem do peixe. Barcos de pesca, da última vez que verifiquei, consomem muito diesel. Eles não podem simplesmente parar de usá-lo. Quero dizer, já vimos a Tailândia dizer que metade da frota pesqueira não está saindo para o mar. Isso significa que os barcos que saem e pagam pelo diesel caro vão cobrar mais pelo peixe que pescam. Fertilizantes. Cerca de 40% deles vêm do Oriente Médio. Agora não vem mais. Então você tem uma situação em que precisa de fertilizante para cultivar as plantações. Se você não fizer isso, estará em grande apuro. Seus rendimentos vão cair. Como resultado, o preço dos alimentos vai subir. Nossa economia funciona à base de energia. Você conhece nosso bom amigo em comum, Warwick Powell. Ele escreveu um livro sobre a importância da energia e como ela é um fator decisivo à medida que avançamos para uma economia digital. Mas ela ainda é um fator enorme quando lidamos com uma economia convencional. Como resultado, não há tempo suficiente em termos de reservas globais para amenizar o impacto e permitir a transição para fontes renováveis, como a solar e a eólica. Nos Estados Unidos, obviamente, Donald Trump lutaria contra isso, como já fez. Outros países podem querer fazer isso. Mas, por exemplo, a Europa está se escandalizando e dizendo: não queremos energia solar e eólica baratas. Queremos produzi-las nós mesmos, mesmo que custe 2 ou 3 vezes mais. A questão é, será que eles sentirão que têm esse luxo no futuro, ou no curto prazo, ou sentirão que precisam reagir? Mas sabe, Glenn, voltando a uma das coisas em que sempre penso quando fazemos nossos programas, é o mal que se cria quando as pessoas estabelecem falsos dilemas. Ou é isso ou aquilo, ou você está comigo ou contra mim, ou é bom ou é mal. É isso que está desestabilizando o mundo. This is what's unsettling the world. In political systems around the world. Nos sistemas políticos ao redor do mundo, os eleitores estão sendo movidos pelo medo e pelo ódio, porque isso é mais fácil de fazer, especialmente quando os tempos não estão bons, e você faz afirmações simplistas de que pode resolver tudo com um aceno de mão, com sua motosserra mágica, no caso de confrontos e coisas do tipo. Simplesmente não funciona assim. Você pode mudar os governos, mas não pode mudar os problemas que eles enfrentam. E sabe, como estamos reagindo a isso? Quero dizer, você ficou perplexo. Como é possível estarmos agindo de forma tão irracional? E eu digo que é porque vivemos uma era irracional. As pessoas estão conduzindo suas vidas de forma emocional. Elas se sentem vítimas emocionalmente e, como resultado, têm mais probabilidade de vitimizar os outros. E essa é a triste realidade da natureza humana. Então, se você for para outras regiões, a Coreia do Sul também está em sérios apuros. A Indonésia tem um pouco de petróleo, mas não o suficiente. A Malásia, todas essas regiões. O Vietnã será muito afetado. Eles eram uma espécie de alternativa para montar fábricas e produzir coisas com insumos vindos principalmente da China e depois vendê-las como feito no Vietnã. Dá para olhar um gráfico e ver que o volume de importações da China é aproximadamente igual ao aumento das exportações para os Estados Unidos, Europa e outros lugares. Preços mais altos de petróleo e gás, preços de energia em geral, vão atingi-los de forma muito dura. A Índia está em uma situação terrível. Apesar do sinal verde para comprar mais gás e petróleo russos, adivinha? Vai sair mais caro. Eles vão se deparar com uma situação em que precisam de fertilizantes, diesel e todas essas coisas para manter os geradores funcionando. Eles vão estar em apuros, e apuros sérios. Podem até dizer às pessoas para trabalharem de casa,
Mas este é um país que tem quedas de energia programadas regularmente, às vezes apagões, dependendo da gravidade da situação. Energia é algo que todos nós usamos. O Irã não está apenas bloqueando o Estreito de Hormuz. Eles também estão atacando instalações que processam petróleo. Então, não importa quanto petróleo você tenha, se não puder processá-lo, ele é inútil. É só um monte de pó, como as terras raras. Isso está realmente prejudicando eles, pessoal. Mas sabe, o Irã adotou a posição de que não se importa. Iran has taken the position that we don't care. We've been attacked. No one came to our defense. Fomos atacados. Ninguém veio em nossa defesa. Portanto, vamos fazer o que achamos necessário para resolver isso. E a única maneira de resolver é fazer com que a América caia de joelhos, colapsá-la, criar uma depressão global, tirar Donald Trump de lá e colocar outra pessoa no lugar. Mas o dano que está sendo causado aos outros é incalculável. Quero dizer, isso não é algo que vai desaparecer em 6 meses. É algo com que teremos de lidar pelos próximos 10 a 15 anos, sem falar no que virá depois, quando começarmos a enfrentar o terrorismo e o extremismo que isso está provocando. Quer dizer, essa é a parte que eu não entendo. Se você lê a história, entende que fazer essas coisas não ajuda. Então a pergunta é, por que vocês estão fazendo isso? So the question is, why are you doing them? Bem, isso volta novamente à ideia de que quando os países enfrentam algo existencial, o que estão dispostos a fazer quando estão encurralados, nunca se deve colocar nenhum país nessa posição. Esse foi mais ou menos o discurso pela paz de John F. Kennedy também. Então veja, eu consigo entender o que os iranianos estão fazendo, porque eles veem isso como uma ameaça existencial. E eu concordo com isso. Se os Estados Unidos e Israel não conseguiram uma mudança de regime e a destruição do Irã da última vez, e não conseguem desta vez, então tentarão novamente. O fato de que eles não conseguem manter esse status quo, simplesmente estar, sabe, sob isso, há quanto tempo essa pressão vem acontecendo no Irã? Essas sanções paralisantes, essas ameaças de ataques. Quer dizer, 1979. Sim. Então, já se passaram 47 anos, e nunca houve nenhuma proposta sobre como podemos aprender a viver juntos. O único jogo na mesa é como podemos eliminar os iranianos. É isso. E nem se trata apenas do governo, porque no fim das contas, se você quer uma mudança de regime, sem um governo substituto, agora estão falando mais ou menos em balcanizar o Irã. Então, quando você chama isso de era da irracionalidade, acho que é uma boa descrição, porque vejo o mesmo aqui na Europa. Agora estamos enfrentando uma enorme crise de energia que vai resultar em um colapso econômico. E claro, podemos enfrentar uma guerra nuclear. Mesmo assim, eles não querem obter energia da Rússia, o que poderia estabilizar os mercados de energia e a economia. E chamam isso de segurança energética. Ainda ser caro, Sim, e eles nem querem conversar com os russos. Eles nem querem diplomacia. Quero dizer, se você observar para onde estamos indo agora, mesmo que a guerra terminasse hoje, as consequências já seriam imensas, e não há nenhuma chance de essa guerra acabar tão cedo. E ainda assim, não há nada, absolutamente nada que possa ser feito em termos de discussão racional, conversa, diplomacia. Nada mesmo. Deixe-me apenas te perguntar mais uma coisa. Eu só quero te perguntar, você vê a possibilidade de um momento westfaliano, quando a Europa, como aconteceu entre católicos e protestantes, chega a um ponto em que a matança é tão grande e a falência tão profunda que simplesmente não conseguem continuar travando uma guerra, seja na Ucrânia por procuração ou em qualquer outro lugar, e de repente dizem, ok, você seja você, eu serei eu. Vamos apenas manter nossas fronteiras e seguir em frente. Você acha que isso é possível? Ou essa é a única conclusão racional? E por que a Europa ainda não aprendeu com a própria história? Eu não sei, mas acho que essa é a única solução racional, se não nos destruirmos, porque essa era a única solução racional naquela época, durante a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Isso foi
sorry, 1618 to 1648, this was, this is what they discovered, that no one power would... Foi isso que eles descobriram, que nenhum poder isolado seria capaz de estabelecer domínio sobre todos. Portanto, não haveria uma solução hegemônica. Tudo o que fizemos foi nos matar em grande número, e o equilíbrio de poder simplesmente mudava se parecesse que alguém poderia realmente dominar. Então haveria um reequilíbrio, e no fim das contas, a única solução era novamente o sistema de Westfália. Ou seja, vamos apenas concordar em ter vários centros de poder baseados na igualdade soberana. Como você disse, você seja você, eu serei eu. E ainda não chegamos lá, porque os europeus não têm a imaginação política para conceber algo além da dominação. Esse é parte do problema na Europa. Also in Europe, this is part of the problem. We have a whole political class over the past... Tivemos nos últimos 35 anos toda uma classe política formada na ideia de que, enquanto o Ocidente dominar, a democracia liberal e os direitos humanos prosperarão. Entraremos em uma espécie de era dourada de paz, talvez até de paz perpétua. Foi nisso que eles basearam sua ideologia. Assim, a ideia de que a hegemonia ocidental possa declinar significa para eles um retorno a um tempo implacável em que os países competem por poder, valores e ideias. Mas por quê? Eles pensam, quando somos dominantes, há prosperidade e paz para todos e nossos valores são superiores. Então, sabe, não há boa alternativa. Essa é a mentalidade. Não existe alternativa à dominação ocidental. É por isso que os europeus, acredito eu, estão apostando tudo nisso e estão se tornando cada vez mais ideologicamente arraigados quanto mais são desafiados. E sim, estão caminhando para um desastre colossal, sem qualquer espaço para correção de rumo. Mas o que eu não entendo é que eles estão repetindo os mesmos erros da colonização. Quero dizer, tivemos um período em que o Ocidente dominava tudo, literalmente, porque tomou tudo para si. Isso não deu certo. E, em teoria, estamos tentando nos recuperar disso, da colonização. É por isso que o Sul global guarda um certo ressentimento, porque foi usado e abusado por tantos anos, seus governos legítimos depostos, seus recursos interferidos e roubados. Fico confuso com o fato de sabermos que deveríamos estar superando isso. E então você tem o Rubio dizendo, ei, sabe, vamos trazer de volta os bons e velhos tempos. Juntos podemos colonizar, recolonizar o mundo. Sempre pensei na Europa como sendo mais sofisticada do que, você sabe, alguém como Rubio, que eles entendiam Westfália. Eles entendiam o que haviam feito ao colonizar o mundo. Não queriam devolver o dinheiro, mas certamente disseram, bem, não deveríamos fazer isso de novo. E agora estamos à beira de vê-los, como você acabou de dizer, agarrando-se de forma maníaca a uma ideia que é, em essência, colonização. Fico feliz que você tenha mencionado o Marco Rubio, porque foi mais ou menos exatamente isso que ele disse na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro. Ou seja, sabe, a Europa e o Ocidente, nós costumávamos ser grandiosos. Por 500 anos tivemos impérios que se estendiam pelo mundo todo. E então, claro, veio a Segunda Guerra Mundial e tivemos, sabe, o comunismo e a descolonização, basicamente retratando a descolonização como uma conspiração comunista, insinuando que precisamos restaurar essa dominação. E para restaurá-la, devemos ser sem remorso. Não deveríamos ter que fingir que estamos servindo a objetivos mais elevados. É algo bastante extremo. Mas como é possível ter um sociopata desses lá na frente, diante das pessoas, e então metade da sala se levantou e aplaudiu, só porque ele não foi tão desagradável quanto o J.D. Vance tinha sido no ano anterior? Quer dizer, isso é um caso de síndrome de Estocolmo, em que a Europa ficou, sabe, meio que sob o nosso domínio por tanto tempo que se não apanha muito fica feliz? Bem, os europeus, eles não conseguem de novo, só agora estão percebendo que seu único caminho para serem relevantes, prósperos e dominantes é uma parceria com os Estados Unidos. Então, como eu disse, ele não era o J.D. Vance. Enquanto ele der um agrado aos europeus, eles ficarão muito, muito empolgados.
Mas há algo poderoso nas ideias. Se você tem ideias que ligam seu poder e sua dominância a certos valores sublimes, isso é muito atraente. Sua dominância se torna uma força para o bem, que era essencialmente o slogan da OTAN. Somos uma força para o bem. Isso significa que se você domina, todos se beneficiam disso. E há muitas semelhanças entre os últimos 35 anos e a era colonial, porque sob a colonização, o mundo era dividido em dois grupos para promover a desigualdade soberana, ou seja, soberania para nós, mas não para vocês. Agora, o que isso significava era que, você sabe, parte do mundo é civilizada. Se você é civilizado, então tem o direito e também a responsabilidade que vem com ser soberano. Se você é um bárbaro, incivilizado, então não se qualifica para a soberania. Assim, cria-se um mundo de quem é soberano e quem não é, e essencialmente onde a dominação é vista como algo bom. Porque não apenas um lado seria dominante, mas também seria, possível ir até a selva e civilizá-los, de modo que sua dominação e intervenção se tornem uma força do bem. Mas o que é tão diferente na era pós-colonial é que dissemos, bem, temos, você sabe, civilizados e bárbaros, então agora temos democracias liberais e autoritários. As democracias liberais devem desfrutar de plena soberania. Os bárbaros, ou os autoritários, não deveriam tê-la. E isso é uma força do bem, desde que você domine. E também, se pudermos intervir nos territórios dos bárbaros ou ajudá-los a se livrar do autoritarismo, então isso é uma força para o bem. E devemos fazer isso. Não é apenas um direito, é uma responsabilidade. E essa é, em poucas palavras, a ordem internacional baseada em regras, ideias humanitárias que criam uma exceção ao direito internacional. É disso que estamos falando, e queremos isso de volta na Europa. Há um senso de hipocrisia em todos os níveis. Não é fixe nenhum. Enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Sempre. Sim, eu espero que as pessoas, quero dizer, acho que o seu público provavelmente concorda com você, mas espero que outros que assistirem a isso entendam que estamos à beira de um precipício e abaixo de nós está a ruína nuclear. Se não começarmos a pressionar nossos governos para agirem com racionalidade, eles podem muito bem simplesmente pular, achando que é melhor do que a alternativa, e infelizmente nos levariam junto. Bem, muito obrigado novamente por suas palavras sábias e espero vê-lo novamente em breve. É o mesmo para você. Tudo de bom. All the best.